boa tarde, boa noite. Isso depende do horário que você está acessando esse podcast. Criado e desenvolvido para você que busca por soluções para sair das dívidas, poupar e investir. Eu me chamo Davi Mesquita, sou consultor financeiro e autor de uma série de e-books sobre finanças pessoais, desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. E me coloco à sua disposição para a sua evolução financeira. Hoje no episódio número 41, também será transmitido em vídeo para os canais da internet. É importante, antes de mais nada, que você deixe o seu like, compartilhe e transmita aos seus amigos que precisam de alguma ajuda ou auxílio financeiro. Este episódio conta com o apoio de Lucas Michel, Day Trade com responsabilidade, DM Planejamento Financeiro, planejando seus sonhos e guiando suas conquistas. E o tema de hoje será mercados e oportunidade. E hoje contamos com a participação de Lucas Michel, operador de mercado, analista de sistemas e criador dos cursos Dólar Seguro e Cripto Seguro e meu amigo há mais de 37 anos. É isso aí, Davi. Como é que estamos? Bem-vindo ao Riqueza em Áudio, meu velho. Obrigado. Muito bom estar aqui, Davi. Legal, Que me conta, como tem sido essa experiência aí com Riqueza em Áudio? O Riqueza em Áudio ele tem se transformado muito, né? Ele iniciou no Spotify, a gente migrou temporariamente para o TikTok, e o nosso maior mercado está no Instagram. Então, a partir desse projeto que nós criamos hoje, nosso piloto, nós vamos explorar muito ele no YouTube e no Instagram. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de mercado, vamos responder as suas dúvidas no chat. E o chat já está aberto aí. E vamos conversar aí sobre criptomoedas, mercados, oportunidades, o que existe para você hoje. Quais são os pontos aí, Davi? Bem, toda segunda-feira no perfil do @DM Financial Planning, eu abro um caixinha com perguntas e dúvidas. Mas, Lucas, eu trabalho com renda fixa, né? E as pessoas muito questionam a respeito do mercado em criptomoedas. E a gente precisa separar. O Riqueza em Áudio, ele é informativo, ele é comunicativo, como estamos fazendo aqui no chat. E o DM Financial Planning, ele é uma consultoria de finanças pessoais, de educação financeira. Eu trabalho com essa parte de renda fixa e você é o cara que faz o dinheiro alavancar. Então, a partir de agora, eu vou utilizar algumas das perguntas mais frequentes do caixinha de toda segunda-feira do DM Financial Planning. Vamos começar lá? Vamos lá. Lucas, a origem das criptomoedas, Lucas, todo mundo quer saber. Vamos começar então. Nós tivemos uma infância interessante, como esse mundo é pequeno, né? Nós fomos colegas de escola, depois nós saímos da escola e você foi para a área da saúde. Isso, a faculdade de fisioterapia, e eu fui para a ciência da computação, para a área da informática, e depois dos 30 anos de idade, nós convergirmos para o mercado financeiro, e a gente se encontra aqui trabalhando com o mercado financeiro. Eu sou operador de mercado, e o Davi é investidor de mercado, é a assessoria de investimentos, consultoria de investimentos. Então, eu opero no mercado, eu faço dinheiro, e o Davi investe o meu dinheiro e mantém ele seguro lá. Então são duas áreas do mercado financeiro muito complementam, né? Interessantes. Se complementam e são importantes. O indivíduo tem que aprender a fazer dinheiro e guardar aquilo que ele tem para não perder, né? E a questão da criptomoeda é um assunto interessante, porque em 2008, Satoshi Nakamura, que a gente não sabe quem ele é, o Satoshi, tá? Devo ter errado, Sakamoto, não, o Satoshi, me fugiu o segundo nome agora. Ninguém sabe quem ele é, mas é um pseudônimo, e ele lança o white paper do Bitcoin. Quando uma criptomoeda é lançada, ela é criada antes do lançamento, ela solta o white paper, que é a documentação que diz duas coisas muito importantes. O projeto, ou seja, para que aquela moeda serve e como aquele blockchain vai ser utilizado, e também o número de moedas que serão disponibilizadas no mercado. Então, por isso que criptomoeda geralmente não desvaloriza. Por que o nosso dinheiro desvaloriza?
Quando o nosso dinheiro desvaloriza? Muita oferta, né? Quando tem muita oferta. Quando se imprime dinheiro, o dinheiro perde o valor. Como a criptomoeda geralmente tem um valor fixo, ela tende a valorizar por causa da escassez. E vai chegar em um ponto em que você só vai conseguir ter um Bitcoin se comprar de alguém. Um dia vai chegar isso aí, tá? O David Shawn criou o eCash em 1990, então algumas pessoas acham que o eCash seja a primeira criptomoeda. Não tem problema nenhum com isso, tá? A primeira cripto descentralizada a pegar peso mesmo foi o Bitcoin em 2009, no lançamento oficial. E as criptomoedas, elas têm diversos projetos diferentes. Tá? Então, cada uma tem um universo e uma promessa. Para nós que compramos cripto, existem dois mundos. Aqueles indivíduos que irão desenvolver em cima da blockchain, desenvolver soluções de informática em cima das criptomoedas, e existem nós, as pessoas que queremos lucrar com isso, comprando moedas. Então, a criptomoeda é basicamente isso. É um ativo financeiro digital que não existe em forma física. Abrindo um parênteses, explica para o público ali o que é uma blockchain. É um pouco técnico para explicar aqui, o pessoal vai acabar dormindo, tá? Rapidinho. Mas é mais ou menos a estrutura em que irá gerar um poder de processamento ou um ambiente em que se poderá construir em cima. É uma coisa mais da informática, tá? Vamos lá aí, Lucas. Aquelas curiosidades sobre as criptomoedas aí. Qual curiosidade aí? E fala aí os países aí que já adotaram, os que pretendem adotar. Oficialmente o primeiro país foi El Salvador, que adotou o Bitcoin em 2000, Bukele, em 2021. Ele adotou, mas infelizmente não foi bem visto mundialmente da seguinte forma. Agora, nós estamos em 2025, eles desadotaram, digamos assim, tá? O que aconteceu? Durou 4 anos esse uso oficial do Bitcoin em El Salvador. Foi longo, né? Mas o que acontece? El Salvador fez uma negociação com o FMI esse ano, e em relação a empréstimos e dívidas, eu não lembro se eles queriam empréstimos, se eles queriam abatimento de dívida. Esse detalhe eu não lembro bem. E uma das exigências do FMI foi que eles não usassem mais o Bitcoin. Eles não colocaram dessa forma para não ficar feio, mas colocaram tantas regras que o El Salvador desistiu do Bitcoin para fazer o acordo com o FMI, o que manda uma mensagem para os outros países, tá? A FMI não gosta de Bitcoin, então... Já fica claro. Então El Salvador já não usa mais. Mas lucrou $500 bilhão, nossa, mais ou menos, com essa empreitada do Bukele, que gerou muitos benefícios, inclusive no sistema carcerário deles. E El Salvador foi o pioneiro, então, a adotar? A adotar oficialmente foi. Chegou a ter alguma informação se mais algum outro país? Não, por enquanto, oficialmente não. Todos os países permitem... claro, sem tirar os países como Coreia do Norte, etc. Mas a maioria dos países livres, eles permitem circulação, mas não oficialmente. Se você quiser comprar títulos do governo, tem que ser na moeda corrente. Corrente, né? E o público? Qual é o público para... A criptomoeda, ela tem uma fama... O que acontece? A criptomoeda, quando você... tem uma carteira em uma corretora, a sua conta é um conjunto de números, não está ali o seu CPF, nem o seu nome. Então, muito dinheiro foi lavado usando criptomoedas, o crime usou muito. Então, muitas pessoas acham que eu conheço um rapaz que acha imoral, por exemplo, criptomoedas. Tá brincando? A questão a tecnologia pode ser usada de várias formas, né? O meu carro me leva de um ponto A ao ponto B, ou eu posso usar para subir a calçada e atropelar todo mundo. Atropelar as pessoas. A tecnologia ela é neutra, intrinsecamente neutra, e depende de como é usado. Mas muita gente ainda acha que criptomoeda é um esquema de pirâmide ou algo do gênero, que não tem nada a ver. De pirâmide. Mas muitos criminosos aplicam golpe com criptomoedas. Eles dizem assim, olha, o Bitcoin custa $500 mil, eu vou te vender por 300 mil, e muita gente compra achando que vai receber mesmo o Bitcoin com deságio e acaba caindo em golpe, né? Existe muito isso. E como não é
Toda transação de criptomoedas ela é pública. Todas elas. Só que quando você olha as transações que estão ocorrendo em tempo real no mundo, você vê um conjunto de números para outro conjunto de números. Então não aparece ali do Lucas para o Davi. Não tem como entendeu? rastrear. Exatamente. Então isso não é muito bom para governos totalitários e autoritários que querem saber quem gasta o que e quando. Em breve vamos falar inclusive sobre isso, né? E Lucas, tem uma história muito legal aí sobre o Bitcoin. Conta para nós aí o que aconteceu aí com as primeiras compras. Tem uma história interessante. Acho que o pessoal vai gostar, que é a história da pizza. Da pizza, isso. Era o Laszlo, o nome do rapaz, um pai de 2 filhos, Laszlo Hasniak. Ele comprou 2 pizzas do Papa John's. É uma pizzaria americana, é boa, aliás, né? Eu gostava da pizza deles. Ele comprou 2 pizzas por 10 mil bitcoins. O que seria em dinheiro hoje? Na época era $40. E hoje, o que ele teria com esses 10 mil? Bilionário. Bilionário, né? Como é que vai adivinhar, né? O indivíduo gastou ali $40, 10 mil bitcoins, foi em maio de 2010, se não me engano. E comprou as 2 pizzas, né? Comeu as 2 pizzas. Cara, né? Cara, mas é boa. Essa cara, mas é boa, valeu a pena. E hoje né? seria bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Hoje, no momento dessa reunião aqui, o Bitcoin está $109 mil. Sim. Qual foi o máximo que atingiu esse ano? O Bitcoin bateu 125 mil esse ano. 125 mil. Ele está numa descendente, nós estamos em um período de novembro, dezembro, ele cai um pouquinho, ele subiu demais. O pessoal também vende muito para as festas de fim de ano, precisa do dinheiro, né? Mas ali por fevereiro, abril, começa de novo a subir de novo. Nos Estados Unidos oscila, né? Nos Estados Unidos é o país que mais se negocia o Bitcoin. Exatamente. A gente acha que é, né? Porque não tem como dizer com certeza. Mas é um país livre, né? Então, eles estão com um governo pró-cripto agora. E ao contrário do nosso, que não gosta muito de cripto, surge um imposto novo aí o tempo todo. Então, nós não sabemos como vai ser o futuro no Brasil aí, tá? Então, nós temos várias formas de guardar suas criptos. Por exemplo, você tem as corretoras centralizadas, como, por exemplo, a Binance. No Brasil, nós temos a Nova Dax e outras também, não é a única, obviamente. Existe a CoinEx, Gate.io. Então, existem várias corretoras e você pode ter uma conta lá e suas criptos lá. Ou você pode ter uma carteira no seu computador. Por exemplo, a Trust Wallet ou MetaMask, por exemplo. Você deixa tem até um add-on para Google Chrome, você deixa no seu... E existe também as carteiras frias, Cold Wallet. Eu tenho uma, até esqueci de trazer uma aqui, que você coloca as suas criptomoedas nela, é como botar dinheiro embaixo do colchão, né? E pode perder? Pode perder. Teve um indivíduo que perdeu. Em 2013, o James Howell perdeu um hard drive com 8 mil bitcoins dentro. Nossa. Isso foi 2013. Já valia $500 milhão. Você vê o salto do valor. Em um curto espaço de tempo, né? Um curto espaço de tempo. A ex-namorada dele colocou fora o hard drive dele com 8 mil bitcoins. Só pode ser ex, né? Ela virou ex depois dessa, né? Sem dúvida virou ex depois dessa, né? E é uma história muito triste, porque ele tentou comprar o local da cidade onde tinha o lixão para poder revistar a cidade, não vendeu de jeito nenhum. E curiosamente, esse ano, 2025, a cidade fechou aquele lugar. E acabou que ele não conseguiu comprar, ainda ficou com 117 mil libras de dívida aí. Mas ele vai lançar a moeda dele ano que vem até, talvez. E é muito comum esses lançamentos também de moedas, né? Exatamente. Equipes lançam moedas com diferentes propósitos. Tá? Então, o que acontece? Tem muita gente que lança moeda que não é séria. E acaba quebrando muita gente. Então, por isso que esse white paper é muito importante e basicamente ninguém lê. Então, ali diz se uma moeda é só um meme, se ele é só uma ideia, se ela representa alguém ou algum grupo, alguma corporação, algum movimento político. Ou ali diz se ela realmente existe um projeto tecnológico que se pode ser construído em cima.
Então, se ela tem usabilidade, provavelmente não vai desaparecer. E várias moedas já desapareceram. Tá? Várias. Tá? Então, o que eu aconselho? Quando você vai comprar criptomoeda, você compra top 10. Tá? São as mais estáveis. Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Ripple. Essas a gente vai falar mais adiante. Agora, no site Coin Marketplace, você pode dar uma olhada lá na lista e evite comprar moedas que não sejam as top 100, assim. Eu compro as top 10. Aí você pode dizer assim, mas tem umas meme coins que valorizam muito. Mas a gente chama elas de pump and dump. Ela dá o pump, você lucra, vende e ela tipo morre. Ela continua existindo, mas continua existindo na sombra do Bitcoin. Bitcoin sobe, ela sobe, Bitcoin desce, ela Ele desce. que dita a alta e a baixa. Exato. Porque o Bitcoin é o carro-chefe do mercado. Não é um meio que eu invisto, né? Mas os meus seguidores, eles comentam muito sobre as moedas de times de futebol. Barcelona, PSG, então tem esse... No caso de Barcelona e PSG até são times fortes. Mas se fosse lançado moeda de time brasileiro, eu não compraria. Eu não tenho coragem, tá? Uma moeda, por exemplo, que foi a zero foi a Luna. A Luna Terra, ela foi de $500 a zero. E o criador foi preso. Foi preso? Quem era o criador dessa moeda? Era um coreano, que eu não lembro o nome. Não era brasileiro. Não era brasileiro. E tem algum caso de moeda brasileira que acabou acontecendo isso? Deve ter, mas da minha cabeça eu não lembro. Eu lembro de um conhecido que o pai dele caiu num golpe de uma moeda que tinha site e tudo mais, e ela prometia que valia $milhões e ela não foi entregue, digamos assim. Ela nunca existiu. Porque para uma moeda ser considerada séria lá no Coin Marketplace, onde você vê as moedas, elas passam por análise. E elas precisam passar por algumas análises de segurança, de viabilidade, se o número que está no mercado corresponde ao número que está no white paper, entendeu? Se não tem moeda escondida. E essas moedas que são validadas, elas aparecem como validadas, então provavelmente elas são sérias. As que não são validadas. Geralmente as que não são sérias, elas não estão em corretoras. Tá? Então a Binance não vai colocar uma moeda que não tem... Não é séria dentro. Que não passou por nenhum crivo para dentro da maior corretora de criptomoedas do mundo. O que eu vejo, Lucas, assim, eu vou ser honesto, eu vejo a questão da diferenciação da ambição e da ganância nesse meio. Eu falei a respeito do público, né? Porque o público com mais idade, né? Da meia idade em diante já não acredita tanto nessa evolução da criptomoeda. Os jovens, sim. Tem americanos que com 15 anos ganham ações na bolsa americana, diferentemente dos brasileiros que compram uma JBL, compram um celular novo, né? Os americanos, alguns europeus também. E nesses golpes me representa muito essa entrega acima do que o Bitcoin pode prometer. Então, já beira a ganância. É dessa forma que eu vejo dentro do nosso mercado as pessoas caindo em conta do bilhete, né, caindo em pirâmide financeira ou marketing multinível, né, e acabam classificando as criptomoedas como uma pirâmide, que a gente sabe que não eles é. Acabam colocando no mesmo barco de aposta, como Tigrinho, por exemplo. E não, é um mercado sério, é um mercado global e é 24 horas por dia. Né? Sim. Tem uma análise. Ele não é de qualquer forma. Só o Bitcoin tem $4 trilhões nele. É um absurdo a quantidade de dinheiro que já foi depositado ali. Né? E é um caminho sem volta, né, Lucas? Se preocupa-se muito com o risco porque não existe alguém controlando. O Satoshi não está ali na casa dele com o computador controlando tudo, né? Então, muita gente acha que é um castelo de cartas que um dia pode cair e outros acham que é algo que pode se valorizar para sempre. Mas não é físico como ouro. Então, não existe nada melhor do que ouro. Mas, realmente, na criptomoedas existe o fator do hype. Por exemplo, existe um momento em que ela explode, você não sabe por quê.
Então, por causa de um evento global. Ou ela também despenca por causa de uma notícia global. Então, como ela tem uma abrangência global, alguma notícia não relacionada ao Brasil pode acabar movimentando o valor da criptomoeda e o indivíduo acaba ficando com medo, entendeu? Já aconteceram alguns fatos, né, com o próprio Elon Musk, né? Sim. Ele conseguiu, em um determinado momento... A Dogecoin explodiu quando o Elon Musk falou o nome dela. Só pelo fato dele falar, foi uma especulação lucrativa para ele, né? O Trump deixou claro antes de ser presidente que ele era a favor. Então, quando ele ganha a presidência, o Bitcoin bate $100 mil. Isso acontece. Bateu 125 mil, tu falou, né? Quando ele foi eleito à presidência, o Bitcoin sai de $70 mil para 89, só na presidência. E nos dias seguintes ele bate 100, depois ele reduz um pouquinho, depois bate 109, reduz um pouquinho, depois bate 114 e por aí vai indo. Depois 120 e agora 125. E provavelmente, ano que vem, obviamente, vai bater $150 mil tranquilamente. Então, assim como no mercado variável, rastreável, né, assim se dizia como as ações, né, também está atrelada à política, a criptomoeda. Também, dependendo do movimento global, claro, né, a macroeconomia, ele também vai movimentar. Claro. E tu acha que no Brasil, caso que obviamente tenha moedas, isso pode também surgir uma moeda forte aqui no Brasil, ou tu não acredita nessa possibilidade? Eu não acredito nessa possibilidade, por causa da nossa insegurança jurídica e insegurança econômica. Por exemplo, você compra uma ação e de repente surge um boato de que tem R$1 bilhão embelezados ali. Como já aconteceu, né? Com Americanas, por exemplo, aconteceu, você tem. Então, existe... E aí o seguinte, quando o Bitcoin despenca às vezes, quando o Trump agora, há 2 semanas atrás, colocou sanções para a China, ele deu uma queda violenta, mas é aquela queda circunstancial. Prejuízo calculado, por assim dizer. É um movimento artificial que geralmente tem um retorno orgânico. Então, bate o medo e depois o pessoal começa a comprar de novo. Então, você sabe que vai voltar. Entendeu? Caiu um pouquinho, é só esperar alguns dias que volta ao normal. O problema da ação brasileira é que você não sabe se uma empresa pode quebrar para sempre ou se ela vai voltar ao normal. Entendeu? E quanto tempo ela leva para voltar ao preço que você comprou. Então, eu considero o mercado de ações um pouquinho mais arriscado, porque existe uma influência do governo muito forte. Por exemplo, a Petrobras. O governo que assume, ele pode trocar. Estatais, né? Estatais, elas podem trocar de direção a qualquer momento. Né? Eu menciono sempre assim a respeito voltando lá ao público, porque o Warren Buffett é que ele não acredita em criptomoeda. E é um dos maiores investidores do mundo. Claro, ele é um dos mais antigos. Né? Mais antigos. Ele não precisa de cripto. E ele, não sei se é pela falta de estudo a respeito das criptomoedas, mas ele não consegue crer que ela tenha um futuro, né, longevo. E já os mais jovens investidores, os conhecidos, né, o Thiago Nigro, todos esses investidores mais jovens aqui do Brasil, eles têm um pensamento diferente e muito mais progressista, como o presidente de El Salvador. Por que da pergunta da moeda brasileira? Porque muitas foram lançadas, até esses cantores aí, tentaram lançar, queriam... comecei a estudar ontem, lancei minha moeda, né? E não tem todo esse embasamento que tu acabou de explicar para nós. E é o que geralmente as pessoas perguntam no caixinha. E se lançarem uma moeda brasileira? Vale a pena eu aproveitar esse hype dela subir, eu comprar ela na baixa, vender na alta? O que tu sugere? Não entrar nessa? Eu sugiro não entrar nessa. Tá? A não ser que você trabalhe com isso mesmo, aproveite a explosão do lançamento e venda na hora. Porque se uma moeda não tem utilidade, ela vai morrer. Ela vai deixar de existir. É um natimorto, já nasce. Se é uma moeda de um cantor, no momento que ele parar de gravar... Que ele sair da evidência, ela perde. Pois então, Lucas. Então agora nós vamos para a parte mais interessante. O Lucas, ele é criador do curso Cripto Seguro.
e, ao mesmo tempo, ele oferece a mentoria, né, para os alunos dele. Lucas, como é que é o passo a passo para começar a investir em criptomoeda, Lucas? Existem duas formas principais. Você pode investir em cripto e você pode operar cripto. Tá? Então, um investimento em cripto, você pode comprar sua criptomoeda. Parênteses, primeiro fazer o curso, né, Cripto Seguro e depois... Para comprar a criptomoeda é muito fácil. Você pode comprar centralizado, como dentro de uma corretora, você abre uma conta, ou você pode comprar descentralizado direto do site da moeda, em pré-lançamento, como por exemplo a BlockDAG, ela está em pré-lançamento. Ninguém sabe ainda se é um scam ou se ela realmente vai ser lançada, porque ela tinha promessa de ser lançada esse ano e eles já adiaram. Então já ficou feio. Tá? Sim. Mas o white paper dela é muito bom, por um lado. Tá? O que ela promete em termos de tecnologia é muito interessante. Então, eu não investiria tudo, mas eu investiria um pouquinho. Mesmo que não dê nada, pelo menos você não ficou de fora. Né? Então você pode comprar direto no site BlockDAG Network, que é uma forma descentralizada, mas aí você vai ter que ter a sua carteira dentro do seu computador ou celular. Tá? No caso, uma Trust Wallet, por exemplo, e você vai ter que comprar com outra moeda, usando um Ethereum ou BNB, que é a moeda da Binance. Então, comprar cripto é muito simples. Você abre o YouTube ali e tem um videozinho te ensinando como... Um passo a passo. Como ali comprar moedas. Agora, operar moeda é diferente. Umas casinhas ali, quando tu comentaste ali, eu li um livro que eu também, se não me engano, eu acho que também no teu perfil no Instagram, que é o Axiomas de Zurique. Então, lá tem um trecho que eu acho muito importante, né, para as pessoas pensarem, porque, eu vou colocar meu dinheiro, vou perder tudo. Não, você só aposta aquilo que você pode perder. Então, é muito interessante a gente experimentar várias áreas de investimento e ver qual aquela que, naquele momento, vai te proporcionar um retorno melhor. Obviamente, investimento, porque o nosso público ele é iniciante. Né? São pessoas que ainda têm dinheiro na poupança, são pessoas que estão recém saindo de dívidas, que estão negociando ou renegociando dívidas. Então, quando a gente fala investimento em renda variável, mas eu não quero perder meu dinheiro. Mas aí deixa o dinheiro na poupança, que rende abaixo do juro da inflação. Exatamente. E esse livro, eu não me lembro o nome do autor no momento, o Axiomas de Zurique, então ele deixa bem claro que a gente precisa se arriscar. Porque se a gente fizer as mesmas coisas, a gente vai ter os mesmos resultados. Né? Então é muito importante um percentual do que a gente tem que possa investir, que a gente jogue isso e aguarde um retorno. E vai experimentando, estudando, inclusive fazendo cursos, né, abrindo a carteira. E aí vem o passo seguinte, que é operar. O brasileiro ele tem aversão a risco. A verdade é essa, tá? O brasileiro ele gosta da ilusão de estabilidade. Então a gente quer a nossa carteira assinada, nós queremos nosso concurso ali, porque nós temos a ilusão de que aquilo ali nos garante pro resto da vida. E em 2020 veio a Covid e mostrou que isso não passa de ilusão. Tá? Muita gente perdeu emprego, muita empresa quebrou. E eu não vou entrar no mérito aqui, porque foi um período muito triste, não para mim. Porque para nós da Bolsa não mudou nada. Pelo contrário, 2020 nos deu muito dinheiro por causa da crise. O governo também colaborava naquele momento, né? A economia colaborava um pouco naquele momento. A entrada do Pix foi muito interessante. Independente se você gosta do governo anterior ou não, nós que trabalhamos no mercado, a gente sabe que Paulo Guedes foi o melhor ministro da economia que o Brasil já teve. Porque os números dizem isso. Não tem como brigar com os números, né? Ele salvou o Brasil numa estratégia, ele deixou o dólar subir, vendeu muito caro, levantou meio trilhão de reais e mandou para os estados, o que salvou o Brasil. Os estados deveriam usar na economia do estado e na área da saúde. Tá? Alguns estados, né, desviaram dinheiro, outros usaram para publicidade, né, Rio Grande do Sul. Mas o homem salvou o Brasil. Tá? Poderia ter sido muito pior 2020 se não fosse entre parênteses, se não fosse o Paulo. As estatais também lucraram muito, né, no governo deles, né? Havia uma certa estabilidade. A gente percebia a estabilidade, o pessoal começou a confiar nas estatais também.
por causa que o governo não influenciou muito a parte de diretoria das estatais, deixou um pessoal mais técnico. Deixou trabalhar. Apesar de os ministros daquele governo também eram técnicos, né? Eram das áreas. A ideia era essa. A ideia era essa, né? E a taxa Selic também, acho que era 2% naquela época, né? A taxa Selic, ela mostra o quanto um país precisa de dinheiro externo. Então, a taxa Selic ela vai aumentando à medida que a coisa vai piorando. Tá? Em outras palavras, se você nos emprestar o seu dinheiro, nós vamos te dar com tanto de juros. Então, quanto menor, o governo está dizendo, nós não precisamos do seu dinheiro. Tá? Então, como eu te dizia, o brasileiro ele não gosta de risco. Quando algo tem risco, ele coloca tudo no mesmo balaio de aposta. Então, tem muita gente que acha que ou fazer um day trade, por exemplo, é a mesma coisa que jogar no tigrinho. Tá? Mas a pessoa não percebe que... Por que eu digo às vezes o brasileiro? Não é nada contra nós, o síndrome de vira-lata. O que acontece é que quando você olha, por exemplo, os americanos, mais de 35% têm portfólio. Eles têm educação financeira. Nós temos mais ou menos 3% de brasileiros na Bolsa de Valores. O brasileiro não tem educação financeira. E vamos abrir um parênteses. 3% de investidores e 3% de Bolsa Família, né? Bom, aí você sabe melhor que eu. Mas a questão é que tudo na vida é uma aposta, mas as pessoas não percebem isso. Você que está nos ouvindo, por exemplo, se você é casado, você apostou que o seu casamento ia dar certo. Tá? Às vezes não dá. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Quando nós viemos aqui hoje, gravar esse podcast aqui, nós apostamos que não nos envolveríamos em um acidente de carro. Quando o seu Manuel abre ali sua padaria na esquina da minha casa, ele acredita, ele está apostando que não será assaltado. Entendeu? Então tudo na vida é uma aposta porque nós não sabemos o futuro. A questão é que nós trabalhamos no nosso cérebro sem fazer cálculo mesmo, a gente faz um cálculo de probabilidades, sem perceber. A gente analisa as probabilidades de um relacionamento dar certo. A gente analisa as probabilidades. Ontem eu fui convidado para jantar e eu disse, não vou sair de casa. Por quê? Chuva muito forte, distância longa, a probabilidade de ter um acidente de carro, ou um atraso, ou um engarrafamento era grande, então não vou sair de casa. Entendeu? E a vida é assim. E na Bolsa não é diferente. Não é diferente. Né? Então, essa falsa... como é que eu vou dizer, estabilidade, segurança, né, isso já é enraizado da nossa cultura, né? Exatamente. Investimento no Brasil é poupança e terreno. Terreno. Poupança e terreno. O livro lá, O Segredo da Mente Milionária, se eu não me engano, ele incentiva, porque não sei de que ano que é aquele livro, ou do autor, mas ele tem aquela questão do investimento a longo prazo. Então, daqui a 30 anos, a gente não sabe nem se vai estar vivo. E passa rápido, viu? E daqui a 30 anos, né, ele vai lucrar, nesse período todo você fica aguardando. Minha aposentadoria está ali naquele terreno. Você vê, dessa pizza aí, que ele pagou $10 mil, para agora, são 15 anos. Isso não é nada. Então, se você trabalha com investimento, né, Davi? Você diz para uma pessoa assim, daqui a 10 anos você vai ter tanto... A pessoa não quer. Não, daqui a 10 anos eu já morri. Não, cara, 10 anos é amanhã. Amanhã. Passa muito entendeu? rápido. Passa sim, são 2 Copas do Mundo. E acabou. Exato, 2 Copas do Mundo. Entendeu? Então, muita gente pensa assim, eu não vou começar a investir nem nada, porque... Tá, meu amigo, mas... Aí é que tá, daqui a 10 anos você vai dizer, puxa, por que eu não comecei? Né? Quanto mais cedo, melhor, né? Passa muito rápido. Ensine os filhos... converse em casa, sensibilize a família. Sim. E até quando você muda a mentalidade, você muda o seu círculo de amizade, né? As pessoas ao redor já começam até a te ver como uma pessoa um pouco diferente. Ou você se exclui, ou você se aproxima de pessoas melhores do que você, né? A partir desse momento. Né? Sempre que você faz algo que não é mainstream, digamos assim, como... Não conte pra ninguém. Deixa quieto... Tá? Faz o teu, porque nós temos uma mentalidade quando você... Se você é um americano, por exemplo, e você diz assim, vou abrir um negócio e tal, o pessoal torce por ti. Entendeu? Aqui no Brasil, você diz, eu vou fazer tal coisa nova. Mas isso aí...
Um amigo isso aí meu não vai dar conseguiu, certo, exatamente. Isso aí não dá certo, isso não funciona. As pessoas, ninguém vai te botar para cima. Então, compartilhe só com quem você confia, entendeu? Esse é o melhor caminho, né, Lucas? Eu trabalho... É uma mentalidade, nós puxamos os pés dos outros aqui no nosso país. Eu trabalho com a inteligência emocional e o desenvolvimento pessoal. Então, eu acho que a educação ela tem que ser continuada, né? Uhum. E a mentalidade de uns 10, 15 anos atrás acabei a minha graduação, já sei tudo, né? Próximo baile. E conversando com um amigo hoje à tarde, eu acabei chegando a uma conclusão, né? Anos atrás, bastava ter o ginásio, né? Que seria o ensino médio hoje, um curso de datilografia, um curso de computação. É velho, entreguei a idade agora, né? E bastava para... Datilografia na Data Control. O meu foi em Cruz Alta, né? Mas a computação era Data Control. O meu irmão dava aula lá. Olha aí. E tanto é que isso foi um dos motivos do meu irmão partir para ciências da computação, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, porque naquele momento ele entendeu isso, que o mundo estava dinâmico demais para permanecer somente no fax, na datilografia. E é o que está acontecendo hoje também no mundo dos investimentos. As pessoas estão muito reticentes a saírem da poupança. Elas não entendem que aquele dinheiro parado que você paga falsamente, você acha que está lucrando, mas falsamente está pagando um IPTU, uma poda, um terreno, porque no interior é assim que trabalha. A gente lê o livro lá do Thiago Nigro, do 1.000 ao milhão. Se você tem 500 mil, não compra uma casa. Mas quem que vai ter 500 mil cheio? Não vai ser grande parte da população. Grande parte da população está partindo para chegar a 1 milhão, para chegar aos 10 mil, 15 mil, 50 mil. A forma que pode ser feito isso é um pouco mais rápida do que a poupança. Mas a gente tem enraizado da época lá dos nossos avós. Não, deixa o dinheirinho na poupança, teu saláriozinho ali de concursado, teu CLT, e daqui a um tempinho tu te aposenta, aí tu já não tem mais a disposição, tem artrose nos joelhos, tá careca e não consegue aproveitar a vida. Exatamente. Bom, Lucas, agora vamos dar uma perguntinha no chat aí? Uma guinada rápida. Entrou a patroa lá de Cruz Alta. Entrou a colega dela, a Taritza, a Joana. Tem uma galera aí de Cruz Alta, aí, de Santo Ângelo. O pessoal começou a aparecer e se interessar. Uma das perguntas mais frequentes aí, Lucas. As principais criptomoedas. Conta para nós aí sobre Bitcoin, Solana, Ethereum. O que tu trabalha aí? Quais as moedas que mais te agradam no momento? Isso depende de cada tipo de investidor. Quando um indivíduo ele é conservador ou tem aversão a risco, por exemplo, eu recomendo Ethereum, que é a segunda maior do mundo, porque ela sobe pouco, mas ela sobe sempre. Então, ela geralmente não cai muito, mas também não sobe muito. Então, a pessoa fica mais tranquila, digamos assim. Já para quem é mais arrojado, porque o Bitcoin ele é uma moeda cara. A verdade é essa. Você vai comprar satoshis. Satoshis são os pedaços de Bitcoin, tá? Em homenagem ao Satoshi Nakamoto. Se você é aventureiro, você pode comprar moedas mais baratas. Porque, veja bem, uma moeda que custa $2, para você dobrar seu investimento, ela tem que passar $4. Agora, uma moeda que custa $500 mil, quando ela vai dobrar? Entendeu? Então, as principais moedas agora eu não lembro de cabeça, tá? Os top 5. As que tu trabalha, mas, assim, que tu sente que tem uma boa possibilidade. Eu opero, eu compro Bitcoin, Ethereum e Solana, só essas, tá? Agora, operar moedas, que é um pouquinho diferente, porque você vai fazer esse círculo de comprar e vender. Eu uso o Bitcoin como carro-chefe por causa da estabilidade, tá? Porque ele não depende de ninguém, digamos assim. O Bitcoin não depende de ninguém. Mas quando o Bitcoin dá o dip, que ele cai por qualquer notícia, eu faço compras em várias moedas ao mesmo tempo. E especialmente moedas baratas. Porque enquanto o Bitcoin vai voltar subindo 1%, aquela moeda barata vai subir 5%, entendeu? Então, é uma estratégia que tu utiliza. Entendeu? Então, operar moedas é algo diferente.
de comprar moedas, porque a operação se faz com contrato de criptomoeda, não exatamente com a moeda, mas com contrato. Então você olha ali Bitcoin e USDT, ou seja, o contrato do Bitcoin com o dólar. E ali você consegue operar alavancado. Então, ao invés de esperar que uma moeda suba 100% para você dobrar a sua entrada, você consegue dobrar com ela variando 1%. Então, por exemplo, hoje Solana está $157. Ou seja, se eu coloco $50 em Solana 157, se ela variar $1,57, eu já tenho $100. Parece loucura isso. Mas eu cansei de acordar de manhã tu ganhou dinheiro dormindo. Dormindo, a gente faz dinheiro dormindo, né? Porque eu ensinei para um amigo meu, ele é motorista profissional de cadeirantes, né? Ele fez o trabalho, ele é profissionalmente motorista, ele trabalha o dia inteiro. Ele não pode operar na bolsa. Não tem como. Porque ele está o dia inteiro trabalhando. Então, você vai fazer o seguinte, você vai montar essa operação de manhã, 8 horas depois, você pega o dinheiro. Aí antes de dormir, monta de novo, de manhã, fecha, pega o dinheiro. Então, cada operação vai durar 8 horas. Ele fez R$20 mil em 4 meses. Nossa. Né? E é esse o trabalho que tu faz nas tuas mentorias, né, Lucas? No futuro nós vamos lançar a mentoria semanal, porque as salas ao vivo que tem hoje em dia não são satisfatórias, digamos assim. As salas ao vivo que você vê por aí, você fica horas na frente de uma tela, em silêncio, olhando para um gráfico. E se tem alguma dúvida, vai escrever no chat e pedir a Deus que seja respondido, né? E geralmente seria melhor 1 horinha das 3 às 4 da tarde, onde a pessoa pudesse realmente perguntar, ouvir, operar junto, lucrar junto. Eu fiz um piloto com vários amigos e deu muito certo. O pessoal lucrou bastante. No piloto eu fiz das 2 às 3, agora eu vou fazer das 3 às 4. E eu estou fazendo um site, quando estiver pronto eu vou colocar no Instagram lá, @LucasLMichel, e lançar a mentoria semanal, né? O curso Cripto Seguro eu gravei para os amigos e que não tem tempo para operar na bolsa. E o curso Dólar Seguro foi um curso que eu dei ao vivo e as pessoas disseram, olha, muito bom e tal, mas não vai dar certo para mim. Por que não? Porque na 3ª semana eu já esqueci do que você falou 3 semanas atrás. Então, o feedback que eu tive você tem que gravar essas aulas. Porque a pessoa tem que assistir várias vezes. E eu disse, você tem toda a razão. Isso foi na época da pandemia, lá em 2020, né? Aí eu acabei gravando em vídeo e acabei colocando na Hotmart lá para quem quiser comprar, mas eu não faço muita propaganda. Nós vamos fazer uma agora aqui, né? Existem muitos traders no Brasil e uns são mais reservados, outros são mais vocais, né? E talvez você esteja percebendo que há uma proliferação de traders nas redes sociais. E talvez você tenha a impressão de que todos eles são falcatrua. Por ter muitos, né? Cada um vendendo a sua estratégia, o seu indicador, a pessoa tende a achar que existe um sério e os outros não são. Não. O que acontece é que a bolsa ela é muito ampla, o mercado é muito amplo e cada ativo, geralmente, você opera com fatores específicos. Por exemplo, dólar se opera com tape reading, mas se você for usar tape reading no índice, não funciona. Então, tem que usar price action no índice. Então, nós temos excelentes operadores no Brasil, vendendo seus cursos, e eles são bons. Mas se, por exemplo, Eduardo Melo faz o índice, o Roger faz dólar, outro faz dólar Petax, o Didi faz swing trade. Então, todo mundo é bom. Tá? Só que cada um opera um determinado ativo. Então, se você pode, compre o curso de todos e aprenda, porque a informação nunca é demais. Mas fala assim, o que você tem que lembrar é que não existe nada mágico. Não compre quem te promete mágica, tá? Quem aluga uma Lamborghini e coloca atrás, diz, não, esse carro é meu. Nós que trabalhamos e vivemos do mercado, a gente não compra Lamborghini, tá? Porque nós não descapitalizamos. Nós usamos dinheiro para fazer dinheiro. Aí que vem a inteligência então, eu não vou emocional, colocar $1 milhão num carro, não vou.
Que tu sabe que vai desvalorizar logo em seguida. Entendeu? Então eu já fico meio atrás quando o indivíduo tá ali alugando casa em Alphaville e carro dos outros para mostrar que tem... Não. Lifestyle, vende um lifestyle diferente. Né? Quando nós, operadores, nos encontramos com colegas, a ostentação é mostrar quem pagou menos. Né? É verdade. Entendeu? Quem foi mais esperto e não descapitalizou. Tá? Agora, os cursos são importantes? São. Tá? Não, existe estratégia mágica? Não. Tá? Não existe. Tá? Existe indicador mágico? Não. Existe robô mágico? Não. Não existe. Tá? Robôs, como vendem robôs atualmente? Porque o povo quer descanso, ninguém quer trabalhar. O pessoal quer dinheiro. Tá? E eu vou chegar nesse assunto, se tu me permitir. Eu vou parar aqui só dizer mais uma coisa. Os cursos são importantes para você entender as regras do mercado. Tá? As regras do jogo. Você tem que saber o que é uma ordem de compra, uma ordem de venda, o que é uma saída, o que é um stop, principalmente stop. Tá, gente? Você tem que saber o que é uma agressão, o que é aquele ativo, você tem que saber o que está fazendo. Então, tem que estudar. Tá? Mas nenhum curso vai tornar você um operador. Então, se eu faço um curso de 3 meses de futebol com o Ronaldinho Gaúcho, eu vou jogar que nem o Ronaldinho? Não vou, cara. Porque o cara tá jogando desde os 5 anos de idade. Entendeu? Então, o que dá dinheiro no mercado é experiência. A verdade é essa, que é o que dá dinheiro em qualquer profissão. O problema é que as pessoas tratam day trade ou swing trade como... Aí quebra tudo. Então, o indivíduo tem o seu emprego de verdade, aqui desse lado, e ele tem aquela renda extra que ele acha que vai fazer na hora do almoço. Não vai, você vai perder todo o seu dinheiro, tá? Então, tentar fazer o lucro do dia naquele momento. Exatamente. Então, e aí vem a pergunta, para deixar bem claro para o pessoal, o que é o day trade, Lucas? Isso, o que acontece? Todo dia na bolsa tem um pregão. Dependendo do ativo, tem um determinado horário, mas a grande maioria das 9 às 6 da tarde. Alguns vão até 6h30, mas as corretoras já fecham às 6h15 antes do mercado. Tá? Então, o que acontece? Entre 9 e 6, você vai fazer transações de compra, a mesma que o indivíduo faz na loja da esquina. Ele compra do fornecedor e vende mais caro para você. E esse spread, essa diferença, ele coloca no bolso. É a mesma coisa que a gente faz. Tá? A gente compra um ativo, vende um pouquinho mais caro e aquela diferença vem para o nosso bolso. Tá? O day trade ele é chamado assim porque todas as operações ocorrem entre as 9 e as 6. Ou seja, você começa com 0 contratos na mão e você vai terminar o dia com 0 contratos na mão. Tá? E o lucro durante o dia vai para sua conta. Os swing trades são aquelas operações mais longas, que é da tua área já, onde o indivíduo compra uma ação, por exemplo, e planeja, não, vou vender essa ação quando ela atingir um determinado preço. Então, é um trade também, só que ele é um swing trade, ele dura mais do que um pregão. Tá? Então, a análise é diferente. Então, geralmente, o investidor não se dá bem em day trade. Tá? E o day trader, ele também não vai saber comprar uma ação se ele não estudar a ação. Tá? Então, são áreas diferentes. O day trade, ele faz uma análise circunstancial momentânea de um bloco de período do pregão. Tá? Enquanto que o swing trade, ele faz uma análise a longo prazo e são análises diferentes. Isso que a gente vai falar no próximo podcast, inclusive, né? No próximo podcast a gente fala disso. Lucas, o que é Drex? Drex foi uma tentativa do governo de lançar... Tecnicamente falando, ele é um método de transmissão digital, vamos falar que é uma moeda. Tá? Não é exatamente, mas seria a nossa moeda. O real digital. Exato, que iria substituir, que é o futuro da tecnologia, tudo digitalizado. Né? Não é um sistema de transmissão como o Pix. Ele é realmente um sistema econômico. Elas confundem uma o Pix plataforma com o Drex. econômica. Exatamente. O Pix é um sistema de transmissão de valor. Uma transação minha com você. Exato, através do Pix. Através do Pix. Tá, isso. Mas o Drex seria uma unidade de valor que estava sendo construída em cima de uma blockchain. Tá? Só que o Brasil é um país de tamanho continental. E o Brasil é feito de várias realidades. Existe o Brasil-São Paulo, existe o Brasil de vários... Existe o Norte, o Nordeste. Exato. Então, e o que acontece? Alguns fatores contribuíram para
Eu não vou dizer arquivamento do Drex, porque o Drex ainda é uma prioridade para o governo, e o Drex vai continuar sendo planejado e vai continuar em base de lançamento, só que de forma diferente. O método atual foi cancelado e o Drex vai ser lançado de outra forma. Então, o que acontece, para nossa audiência entender direitinho isso aqui, existiam alguns problemas atuais. Um deles era a privacidade. Tá? Há uma grande parte da população que acredita que o governo já estava criando o Drex exatamente para acabar com a privacidade. Para rastrear exatamente. O indivíduo, as entendeu? negociações e tudo mais. Que é diferente que a gente conversou das criptomoedas, né? Exato. Não é a ideia do Banco Central ficar invadindo a privacidade das pessoas, mas a tecnologia pode ser usada dessa forma. Então, o brasileiro já não confia no governo, historicamente falando. Pode ter uma segunda intenção na criação do meu amigo? Então, você vende uma tecnologia, mas por trás tem uma intenção. Uma intenção, né? Quando a China desenvolveu aquele sistema de reconhecimento, o que se vendia? Segurança. Entendeu? Agora, se você não se comporta, já sabe, né? Então, o que acontece? E também não conseguiram garantir a segurança entre instituições financeiras no uso do Drex, por exemplo, entre um banco e outro. Ele não pode, nada pode interromper isso. Então, ainda não foi atingido um padrão de segurança apropriado. E o custo. A plataforma lá, a DLT, né? Exato, tem dois grandes custos, escalonamento e manutenção. Como te falei, o Brasil é muito grande e não ficou viável. Tá? Nós não sabemos se não é viável pelo valor ou se não é viável pelo momento atual do governo. O cidadão comprou essa ideia também. Porque acreditamos que ano que vem vai estourar alguma coisa aí. Tá? Você pode olhar assim, mas o índice está 155 mil pontos. Mas tem uma cortina de fumaça ali, tem uma proteção muito forte da mídia, tá? Que se esses protetores pularem do barco e os números aparecerem, o pessoal não sabe o que os números significam, né? Mas vai estourar. Se esse governo for reeleito, vai estourar no colo dele. Se outro for eleito, vai estourar no outro. Que o cidadão, investidor... Claro que nós que trabalhamos na Bolsa, a gente sabe, já se protege. Né? O investidor, o iniciante, ele não pode brigar com a informação. Ele não pode brigar com os números. Números são números. Então, o presidente, o ministro, o primeiro-ministro, o rei, o que for falar a respeito de economia, de política, ele pode falar maravilhas, mas o que interessa são os relatórios, são os números que caem. Então, eu acho que nesse sentido... por a gente ter esse problema atual. Mas isso não vai a público. Esse que é o detalhe. Exatamente. Vai em canais especializados, como Pablo Espírito, pessoal. Mas quem é que assiste? É uma minoria se você comparar 200 e poucos milhões de brasileiros. Né? É o que a gente fala da qualidade dos produtos que são oferecidos no YouTube. Então, o que eu vejo na China. A China, politicamente, ela é comunista. Economicamente, ela é capitalista. A China, ela, através dessa reconhecimento facial, ela começou a rastrear o seu cidadão. E veladamente a gente começou a ter um caminho oposto aqui, que começou a interferir gradativamente em estatais, na economia e todos os investimentos, inclusive em ações em renda variável no Brasil, nos fundos imobiliários também. Então, o brasileiro, em si, ele tem essa dificuldade de entendimento de investimentos em renda variável, alguma coisa em renda fixa também, e acha que essa estabilidade lá na poupança vai ser o futuro dele da aposentadoria, que pode nem existir. Né? A reforma foi feita lá na Alemanha há 25 anos atrás. A nossa foi feita agora da Previdência em 2019, né? 2020. Por aí. Nós vivemos, era Collor, lembra? 1990. E um dia a poupança foi congelada. Foi congelada e fracionada sem juro devolvida. Então tem esse grande problema de fazer esses acordos com o governo. Aí a pessoa pode dizer assim, mas hoje nós temos leis que proíbem... Não. Mas esse é o problema. Muita lei, né? As nossas leis não significam muita coisa.
Essa é a nossa grande diferença para outros países de primeiro mundo. Lá tá no papel. É a Constituição. E deu. E deu. Não tem... Aqui a nossa Constituição não não garante muita coisa, digamos assim, né? O seu direito de trabalhar, por exemplo, em 2020, já era. Fechou, você não pode mais trabalhar. Exatamente. E o direito de trabalhar. Tá? E voltando lá no início da e nossa... claro, algum jurista pode escrever ali, que você não entende a lei. Pois é, esse é o nosso problema, entendeu? A lei, quem só entende a lei são os deuses da lei. Exatamente. Mas quem tem que cumprir a lei somos nós brasileiros, entendeu? Quem tem que pagar imposto somos nós brasileiros. Entendeu? Então o negócio já é feito mesmo para você não entender, a não ser que você seja um jurista. E para aquele que é jurista dizer, não, você não entende, eu entendo, então obedece aí. E por isso mesmo nós ainda somos escravos, a verdade é essa, tá? Nós nunca saímos da escravidão no Brasil. Lucas, só não somos de Portugal mais. A gente por enquanto, a gente está beirando para outro, colonizado por outro país. Nós somos colonizados por nós mesmos, essa é a tristeza. Lucas, e as considerações finais aqui do nosso podcast, Lucas? O que tu achou? O que tu espera? Eu achei ótimo. Eu vi uma perguntinha ali se Day Trade funciona, que é uma coisa importante para o pessoal que nos assiste entender o seguinte. Tudo que existe profissionalmente funciona. Então, as pessoas, nós temos essa inclinação a nunca culpar nós mesmos. A gente não assume culpa, as pessoas têm essa dificuldade. Então, se eu tento alguma coisa e dá errado, não fui eu que falhei. Foi o outro. É porque aquilo ali não funciona. Se eu não conseguir, ninguém consegue. A plataforma, a luz, alguma coisa, o indivíduo da câmera ali que não pegou meu ângulo bonito. A culpa não é que eu que sou feio, é a câmera que tem problema na lente, entendeu? Então, a gente não assume as nossas culpas, tá? Então, o que acontece? Tudo funciona, mas nem todo mundo funciona em tudo. Ou seja, nem tudo é para todo mundo. Então, por exemplo, você é da área da saúde. Tá? Não serve para mim. Eu não tenho perfil, entendeu? Então, a pessoa tem que experimentar para ver se também tem prazer naquilo. Eu lembro que uma vez eu ensinei um rapaz a operar, ele começou a gostar, começou a fazer dinheiro e largou. Eu disse, o que houve? Ele disse, cara, eu não posso ficar em um lugar fechado na frente de uma tela. Eu tenho que ficar na rua. Senão eu não sou feliz, entendeu? Então você tem que ver se você é feliz fazendo. Tem que... Tá? Então, por exemplo, muita gente pergunta, Day Trade funciona? Tá? Eu costumo olhar da seguinte forma, cirurgia funciona? Se souber operar, sim. Né? Aí que tá, muita gente morre na mesa. Muita gente morre na mesa. Mas se eu chegar para um cirurgião e disser que cirurgia não funciona, ele vai olhar para mim e vai sorrir como você fez, né? Aí eu pergunto para ele assim, tá, mas doutor, o senhor já perdeu alguém na mesa de cirurgia? Ele diz, já. Então olha aí, funciona. Patou. Você não funciona. Ou você é um cirurgião ruim, entendeu? Ele não vai discutir comigo. Ele vai virar as costas para mim e dizer, coitado, né? Não sabe do que está falando. Então, quando um médico decide se vai operar um paciente, ele tem uma série de coisas para considerar. A idade, o peso, se vale a pena, se ele vai morrer na mesa, se vale a pena operar, se tem algum paliativo. Antes de ir para a mesa, o médico considera muita coisa. Tá? Então, e acidentes acontecem. Em todas as áreas. Tá? Você que é Uber e está me assistindo agora, você nunca teve um acidente de carro? Tá? E se eu disser para você que não funciona? Entendeu? Então, a questão é tudo funciona, mas a grande maioria trata, como eu te falei, como renda extra. Então, você que está provavelmente você gostaria de lucrar sem a necessidade de um cliente, sem a necessidade de vender um produto, simplesmente você mesmo gerando dinheiro é uma coisa muito boa, tá? Mas você tem que se perguntar o seguinte, você tem tempo? Tá? Você vai ter que se profissionalizar. Você não vai ganhar dinheiro fazendo day trade com renda extra, não interessa o que você viu na internet. Que eu vou fazer um trade aqui no shopping center e vou comprar um tênis. Não. Ilusão. Tá? Ilusão. Nós usamos plataformas, nem interface web a gente usa. Tá? A plataforma alugada.
direto na bolsa. Então, você tem tempo das 9 às 6 para trabalhar? Ah, não, Lucas, eu trabalho o dia inteiro, então esqueça. Tá? Tem como praticar fora do pregão? Tem. Você pode chegar em casa, puxa um replay e opera como se fosse 9 horas da manhã. Ou seja, não tem desculpinha para não estudar. O replay de mercado é o simulador, Você né? pode puxar o replay de mercado e operar, inclusive, no fim de semana. As pessoas fazem isso? Não. Eu gosto de acompanhar alunos, eu não abandono as pessoas, tá? E poucos são os que praticam todos os dias. Poucos são. Você pergunta, como é que foi o sábado, domingo? Puxou o replay? Não. Não vai a lugar nenhum. Tá? Então, essa é a consideração final. Se você quer entrar no mercado financeiro, você tem que entrar de cabeça. Bom, Lucas, eu não posso largar o meu emprego. Não tem problema. Você vai operar 1 hora por dia no replay, no simulador, todos os dias, 1 horinha só, tá? Até você dominar o mercado. Aí quando você faz em 1 hora aquilo que você ganha por dia, aí tudo bem. Está na hora de você rever como você vai viver. Agora, você não precisa gastar dinheiro, tá? Nem perder dinheiro. Tá? Você ganha uma conta demo e pode ficar ali praticando durante anos até... Em qualquer horário. Você não vai levar 1 ano para ficar bom, não se preocupe, né? Agora, se não operar todo dia, vai. Em qualquer horário pode fazer essa simulação, né? Exatamente. Meia-noite, de madrugada. E você coloca ali, eu quero dia tal, 10 horas da manhã ou 11 horas da manhã, pode até colocar ali. O mercado aparece gravado e você opera como se estivesse ao vivo. Não perde dinheiro. Então, hoje em dia, de 2017 para cá, não tem desculpinha mais. Tá? Eu tenho aquela pesquisa que 90 e tantos % perdiam dinheiro no day trade. Mas é de 2013. 2013. Naquela época, você tinha que usar o seu dinheiro. E aí o que acontecia? O dinheiro acabava antes da pessoa atingir consistência. E claro, ninguém tinha dinheiro infinito, né? Hoje em dia não tem desculpa. Hoje em dia você tem simulador para isso. É isso aí, Davi. Isso aí. Então esse foi mais um episódio do Riqueza em Áudio, feito para você, que assim como nós, busca pela prosperidade no sentido amplo da palavra. Um grande abraço e até mais.